eu sou a Júlia e hoje eu vou começar mais um vlog de leitura de um livro que, assim, eu acho que já pode ser considerado um clássico da ficção científica. Se ele ainda não é considerado, ele tem que ser considerado, porque, meu Deus, que livro perfeito! Estou ansiosíssima para fazer essa leitura. E hoje é dia 14 de janeiro e eu vou começar a ler Kindred, da Octavia Butler, que é a grande dama da ficção científica, mulher maravilhosa que escreve sci-fi com uma mistura de ficção histórica, e ela faz coisas incríveis e assim, tô muito ansiosa para conhecer a obra dessa autora. E vamos lá, então vocês vão me acompanhar nesse vlog onde eu farei a leitura desse livro e eu já tenho certeza que eu vou amar. E assim, esse aqui é um daqueles livros que toda vez que eu vejo alguém falando sobre, eu fico louca pra ler, mas eu demorei bastante pra comprar ele e assim, ter ele aqui pra fazer essa leitura, porque eu sou uma pessoa enrolada, gente, e eu não sei por que eu faço isso. Toda vez que eu sei que eu vou amar um livro, parece que propositalmente eu enrolo pra comprar ele e começar a ler. Mas finalmente comprei esse livro, então comprei ele na Black Friday. E assim, tô muito ansiosa pra fazer essa leitura. Se você já leu Kindred, me fala aí nos comentários. Se você tem recomendação de outros livros da autora também me conta aí nos comentários. E é isso, vamos lá para o vlog. E se você chegou de paraquedas aqui no canal por meio desse vídeo, espero que você goste. Se você gostar, já se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada. Mais uma coisa que eu estava me esquecendo aqui, não precisa se preocupar porque eu não dou spoilers da história. Eu não faço isso nesses vlogs assim de leitura, mesmo que já sejam livros mais conhecidos, fiquem de boa. Eu só vou contar a minha experiência da leitura e assim, provavelmente tipo a sinopse do livro mesmo, que vem contando aqui atrás dele, e aí vou falando como eu vou percebendo as coisas da história e tal. E vai ser só isso. Eu provavelmente venho atualizar vocês quando eu ler, deixa eu ver aqui, essa edição minha tem mais de 400 páginas, umas 420, então provavelmente a cada cento e poucas páginas eu vou atualizando vocês sobre como está sendo o progresso dessa leitura. E é isso, espero que vocês gostem de acompanhar aí. Oi gente, hoje é dia 20 de janeiro e eu quero conversar sobre esse livrinho maravilhoso que está fazendo a minha cabeça, que toda hora eu esqueço de vir aqui falar sobre ele, mas eu já estou na página 175, agora vai começar, ele é dividido em várias partes, agora vai começar essa que se chama A Luta. E assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa pra falar a respeito, mas eu não vou dar spoilers, tá? Então não se preocupem. O que eu quero dizer é que assim, tá me surpreendendo, porque eu sabia que ia ser um livro bom. E assim, ele é de ficção científica, eu sou apaixonada em ficção científica, se você já conhece o canal, você já deve ter percebido isso. Então, eu já sabia que eu ia gostar, e por conta, né, das coisas que eu ouvi falar a respeito dele, porque, vamos lá pro começo, caso você não saiba de nada. A Dana é uma mulher americana que no aniversário dela de 26 anos, do nada, ela começa a viajar no tempo. E ela viaja ela vive em 1976, se eu não tô enganada, e ela viaja no tempo pra 1813, eu acho. Então, assim, muitos anos para trás, e ela vai pra uma época muito preocupante, muito problemática lá nos Estados Unidos, e ela vai parar no sul dos Estados Unidos, que era um lugar extremamente escravista, escravocrata naquela época. Então, ainda existiam escravos naquela época, e o sul era principal nisso, né? Ela vai parar lá e ela é uma mulher negra. E aí ela chega lá com roupas de homem, no caso, né? Com calça e tal. E todo mundo estranha e assim, ela demora a entender o que tá acontecendo. E essas viagens acontecem mais de uma vez, pelo menos por enquanto. É do nada e assim, ela ainda não entendeu o porquê. Na parte que eu estou, ela ainda não entendeu o porquê dela viajar assim no tempo do nada. Ela tem uma ideia, porque ela viaja sempre pra mesma pessoa, digamos assim. Encontra a mesma pessoa no passado. Só que ela não descobriu muito bem e como isso acontece e como controlar isso. E aí, essa parte da viagem no tempo já me encanta demais, porque eu adoro histórias com viagem no tempo. Se vocês tiverem recomendações pra me dar a respeito com histórias que falam sobre viagem no tempo, me digam aí nos comentários, porque eu adoro isso.
Esse aqui eu tô amando de um tanto que, assim, toda hora que eu pego ele pra ler, parece que eu leio umas 100 páginas, assim, voando. Eu já poderia ter acabado esse livro. É um livro que é muito gostoso de ler. A escrita da Octavia Butler é maravilhosa e, assim, eu tenho certeza que depois que eu ler esse livro eu vou querer ler todos os outros dela. E aí eu que dei um jeito nisso, né? Mas é muito gostosa a escrita dela e você fica imerso na história, assim, numa facilidade incrível. Você vai parar lá nos Estados Unidos, do século XIX ou do século XX, né? Dependendo de quando tá acontecendo essa história. E você fica muito envolvido com os personagens e você sofre junto, e você fica agoniado junto. E assim, essa história já tá sendo muito pesada e já tá acabando comigo e eu não sei o que esperar de verdade. Eu não sei o que esperar, porque não tá nem na metade do livro. E eu só não tô lendo ele mais rápido porque eu tô na semana entre as provas do Enem, né? Então eu quase não tô pegando ele pra ler, mas agora eu vou pegar ele pra ler de novo e provavelmente eu vou ler mais umas 100 páginas assim de uma vez, porque tá incrível isso. Ela trata sobre a questão da escravidão de uma maneira muito crua, que eu achei assim, de verdade. É muito porque ela, né, ela conta como que era a escravidão naquela época, quando esses personagens estão lá. E aí é toda aquela questão horrível, né? E ela descreve muito bem isso. E eu lembro que a última cena que eu li aqui antes de parar, que foi acho que antes de ontem, foi uma cena muito pesada, de tortura no caso, né? Que acontecia naquela época com as pessoas negras. E, meu Deus do céu, muito, muito pesado. E muito real e sei lá. E aí a questão da Dana, que é uma mulher de 1900 e tanto, indo lá pra aquela época, e ela conversando com o marido dela, que é um homem branco, no futuro, isso no caso eu tô falando, são umas partes muito interessantes, porque, não sei, mexe com o psicológico da gente. E que nem ela fala da questão da facilidade das pessoas se acostumarem com a escravidão. Gente, é muito pesado esse livro, mas é muito maravilhoso e é muito gostoso de ler e eu tô apaixonada. Eu tenho certeza que já vai virar um dos favoritos da minha vida. Espero que vocês estejam gostando de assistir. Se você já leu esse livro, me contem nos comentários. E se você tem mais indicações, me deixe aí também, porque estou apaixonada. Oi, gente, hoje é dia 23 de janeiro e assim, eu não tenho palavras, tá? Mas eu vou conversar mais um pouco sobre Kindred, que tá sendo, assim, devastador. Eu cheguei na página 303, que agora eu vou pra essa parte, então, a tempestade tá sendo devastador, tá acabando comigo. Ontem eu chorei, assim, foi muito pesado as coisas que eu li aqui, tanto que eu nem sei o que dizer, na verdade. E tá muito baixo, né, esse ângulo aqui, é porque eu apoiei o celular aqui na janela, só que ficou baixo, mas eu vou segurar assim um pouco pra falar aqui rapidinho. Não vou dar spoilers de novo, então não se preocupem. Então, o que eu tenho a dizer aqui é sobre o impacto que essa leitura está causando na minha vida e na minha cabeça. E assim, com o que tá fazendo com os meus sentimentos, porque a gente continua acompanhando a vida da Dana e do marido dela, o Kevin, e do Rufus, que é um personagem muito importante. Eu não me lembro se eu já falei sobre ele, mas ele é um personagem muito importante, ligado, né, que no caso ele tá em outra parte do tempo, porque aparece em duas épocas, olha o tanto de marcação que eu já fiz, em duas épocas, né, contada a história, por conta da viagem no tempo, e ele é de uma dessas épocas. Os personagens vão mudando de um jeito que você fica meio assim, às vezes, e você fica meio confuso, às vezes. Só que a leitura, cara, a escrita da Octavia Butler te prende de um jeito que você vai diretamente pra essa história, pra esse mundo, e você fica imerso numa facilidade, de verdade. Esse livro é um daqueles que, assim, você pega, você abre ele e aí você lê duas palavras e aí você já é transportado pra esse mundo. É uma coisa sensacional. E você não quer parar de ler de jeito nenhum. Tá sendo muito difícil eu parar de ler. E eu gostaria de já ter acabado ele. Eu pretendo tentar acabar ele hoje, porque hoje é sábado.
Eu vou fazer a segunda e última prova do Enem amanhã, domingo, né? E eu queria muito acabar ele hoje, mas, assim, sem pressa nem nada, né? Sem pressão por conta do Enem. Mas, gente, tá muito maravilhosa a história. E aí, a questão da escravidão tá ficando cada vez mais pesada e mais nítida no sentido de... Não sei como falar sem dar spoilers, mas, assim, tá sendo contada de uma maneira cada vez mais real, parece. E você se vê mais... cada vez mais lá, sabe, dentro disso, dessa época e dessa história, e você fica cada vez mais emocionado e mais tocado e mais grilado, sabe? É um misto de sentimentos. Mas tá mexendo muito comigo essa história. Ontem eu chorei, assim, sem ver. Eu tava lendo e aí eu tava lá na história e aí eu comecei a sentir aquilo que o personagem tava sentindo e eu comecei a chorar e eu fiquei, assim, acabada, devastada. Apaixonada também, no caso, pela história e pela autora, pela escrita dela. E a história tá indo pra um rumo que eu não achei que iria, então tá me surpreendendo muito. E eu não sei o que vai acontecer, de verdade, porque ainda faltam, deixa eu ver, esse livro vai até a página 420 mais ou menos. Eu não olhei a última página pra não pegar spoiler. Mas até mais ou menos a página 420, então ainda faltam mais de 100 páginas e eu não sei o que pode acontecer, de verdade. Eu não tenho nem ideia pra onde tá caminhando essa história. Eu adoro isso, adoro histórias que me surpreendem assim. Eu só sei dizer que recomendo muito esse livro. Recomendo que todos vocês leiam e eu já tô louca pra ler outros livros dela, então... Eu sei, assim, pelo que eu vi, todos os outros livros dela que tem aqui no Brasil são publicados pela Amor Branco também. Pelo que eu vi, tem um livro de histórias, que eu acho que é Filhos de Sangue e Outras Histórias, alguma coisa assim. E que é um livro de contos. Aí tem uma trilogia, que eu esqueci o nome dos livros, mas eu acho que é Despertar, A Parábola de Alguma Coisa, e aí um outro que eu esqueci o nome. E parece que tem mais um livro avulso. Se vocês souberem e tiverem indicações de qual próximo eu devo ler e tal, me digam aí nos comentários, por favor, tá? Porque eu tô muito interessada. E, de novo, essa questão da escravidão, do jeito que a Octavia relata aqui, gente, cara, é aquilo de soco no estômago e nó na garganta, um atrás do outro, sabe? Então, assim, eu tô extasiada por essa leitura, eu tô sem saber muito bem o que dizer. Ah, uma passagem que me deixou muito mal aqui, que eu também quase chorei nessa parte, dei uma bela segurada pra não chorar, foi uma parte de agressão, de, digamos que meio que foi um relacionamento abusivo. Só que nessa época, obviamente, que isso não era um relacionamento abusivo, né? Era um relacionamento normal, infelizmente, entre homens e mulheres. Tanto a questão da posse, quanto a questão da mulher ter que aceitar tudo e pronto. E essa foi uma parte muito pesada, que mexeu muito comigo. A sensação da experiência da leitura tá sendo muito parecida com Flores para o Gernon, nesse sentido. Lógico que sim, são coisas totalmente diferentes, mas nesse sentido de mexer com as emoções do leitor enquanto a gente tá lendo, sabe? E de você ficar imerso na leitura, eu tô achando parecido nesse sentido e eu tô muito mexida. E eu não sei como que eu vou acabar esse livro. Não sei, de verdade. Tô muito curiosa pra saber como que vai terminar a história, mas ao mesmo tempo tô, tipo, receosa, com medo. Sabe quando você se envolve tanto que você fica com medo de ir pra onde que isso vai dar? Eu tô assim. Oi, gente, estou de volta à minha residência e quero falar com vocês sobre o que foi esse livro na minha vida. E assim, meu Deus, hoje é dia 25 de janeiro, eu terminei de ler ele ontem, antes de começar a prova do Enem, porque eu cheguei mais cedo no lugar e aí eu fiquei sentada lá fora esperando, né, um pouco. E terminei de ler ele e assim, meu Deus do céu, que soco no estômago. Gente, eu só sei que Kindred acabou de virar um dos favoritos da minha vida por vários motivos. Primeiro, porque foi delicioso de ler no sentido de a escrita da Octavia Butler é maravilhosa, te prende de um jeito que, cara, eu ainda tô chocada com isso e tô sedenta, louca de vontade de ler mais livros dela, porque fazia muito tempo que eu não li um livro assim, outros livros, outro autor que tem esse poder de fazer isso, pelo menos comigo, sempre, é o King. Quase todo livro do King que eu leio é assim, eu leio 2 palavras e eu sou jogada de cara lá no mundo daquela história e eu fico completamente imersa e eu amo quando isso acontece. Então, assim, só por isso ele já seria favorito. Além disso, a história, cara, é muito bem construída. E a história trata de temas muito importantes, entre eles a escravidão e o racismo, né? E o quanto a crueldade do ser humano, inesperável e inexplicável, eu diria.
e o quanto isso é uma coisa terrível que aconteceu com nós, seres humanos, aconteceu na humanidade. Então, assim, graças a Deus, não existe mais escravidão, aconteceu a abolição da escravidão nos países e nos Estados Unidos, no caso é onde é contada a história. Mas infelizmente a gente sabe que ainda existem vários trabalhos análogos à escravidão no mundo inteiro, inclusive no Brasil, sempre saem casos assim. E o racismo está presente no nosso dia a dia. E o jeito que a autora trata desses temas aqui, e assim, a realidade, eu não sei nem que palavra que eu uso pra descrever, mas o jeito que ela descreve essas ações aqui é um jeito muito real e muito cru e muito doloroso, mas assim, que não tem como você não se pegar pensando a respeito disso de uma maneira muito séria, sabe? E esse livro toca demais nos nossos sentimentos, esse livro mexeu muito comigo, eu chorei pra caramba lendo ele. E não foi fácil, não foi uma leitura fácil nesse sentido. Mas foi uma leitura fácil no sentido de você pega ele e você quer terminar, e enquanto você não termina, você não quer parar de ler, sabe? E eu estou empolgada e devastada ao mesmo tempo. Como eu já disse, né, a gente vai acompanhar a vida da Dana. E aí ela é considerada escrava quando ela chega lá. E isso muda a vida dela de um jeito muito pesado, assim, muito pesado mesmo. E ela começa a enxergar as relações ao redor de forma diferente e as pessoas de forma diferente. E ela é colocada numa posição horrível em vários momentos dessa história. E isso é muito triste, muito pesado, porque a gente sabe que isso aconteceu. E não tem como você não se emocionar, cara. Você lê isso e você não se emocionar, não, de verdade. Várias coisas acontecem, né? E aí eu não vou dar spoilers da história. Assim, eu só quero dizer isso, essa sinopse, assim, que ela vai e ela fica viajando no tempo entre o passado e o futuro. E tem um cara que se chama Rufus. E tem horas que você fica sem entender se ele é bom, se ele é mau, se é só por conta da sociedade que ele vive, da época do meio que ele vive, ou o que que é. E aí tem horas que você fica com muita raiva dele e de outros personagens também. Mas é uma leitura muito impactante. E acontecem várias coisas na história que te deixa muito presa aqui o tempo inteiro querendo saber o que vai acontecer. E o final me pegou meio de surpresa, principalmente algumas partes antes do final mesmo. Me pegaram de surpresa, mas é um final maravilhoso pra uma história assim... Meu Deus, que história é essa, sabe? Eu queria ver um filme disso aqui, eu tenho certeza que ia ser um filme eletrizante e ao mesmo tempo muito pesado. E ao mesmo tempo, meu Deus do céu, nem sei o que dizer. Eu amei demais esse livro, eu não tô conseguindo expressar muito bem em palavras o quanto eu amei. Eu vou postar uma resenha sobre ele lá no meu Instagram, se você quiser me seguir lá, assim, falando mais certinho sobre pontos da história e tal, porque eu ainda estou muito mexida com essa história. E eu só sei dizer que eu amei e que eu acho um livro muito necessário para nos fazer pensar e não nos deixar esquecer sobre o quanto o ser humano pode ser cruel. Assim como quando eu leio livros sobre a Segunda Guerra Mundial, eu sempre penso isso, a gente não pode esquecer. São questões muito importantes, são épocas muito importantes da nossa história que não devem se repetir e que a gente não pode esquecer pra gente não acabar deixando esse tipo de coisa acontecer de novo, sabe? E assim, é lógico que não tá no meu alcance, no seu alcance, mas tá no alcance de todo mundo, da população inteira, é isso que eu acho. E eu acho que é sempre importante a gente lembrar disso e lembrar o quanto isso é horrível, o quanto essas partes da história foram horríveis. Porque, gente, a história existe pra gente aprender com nossos erros e não repetirmos nossos erros. Então eu acho isso muito importante e eu acho esse livro, assim, um soco no estômago, como eu disse, um tapa na cara, mas extremamente necessário, importante e maravilhoso. E eu estou apaixonada pela escrita da Octavia Butler, não vejo a hora de pegar outros livros dela pra ler. E aí é isso, gente, vou ficar por aqui, apaixonada nesse livrinho e assim, meu Deus do céu. Espero que vocês leiam, se vocês ainda não tiverem lido, deem uma chance, porque eu me arrependo de não ter lido antes, demorei demais pra ler esse livro, mas ainda bem que eu li. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu possa ter inspirado vocês a lerem essa história, que assim, né, não tenho mais palavras pra falar sobre ela. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima. Beijinhos!